Salve, salve família! Seja bem-vindo a mais um episódio do Camaçari Pode Mais. Eu sou Antônio Alair e hoje eu estou recebendo aqui duas personalidades importantíssimas dentro da comunidade da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, aqui da região de Camaçari, que vai falar para a gente um pouco sobre as particularidades, sobre as curiosidades e como funciona, no que acredita essa igreja, que é mais conhecida como a Igreja dos Mórmons. Hoje eu vou falar com Júnior Lavigne, que já está aqui do meu lado. Prazer, boa noite a todo mundo aí. E vou falar também com o Bispo Jean Santos. Prazer, tudo bem, Jean? Tudo bem. Satisfação a todos. Mas antes, eu já quero pedir a você que se inscreva no canal, curta e compartilhe aí os nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, ative o sino de notificações para receber todas as nossas postagens e não deixe de seguir a gente aí nas redes sociais. Tudo bem, meus queridos? Tudo bem. Ótimo. Só alegria, Antônio. Satisfação estar aqui, né, no Camaçari Pode Mais. Camaçari Pode Mais. Coisa boa. Primeira vez aqui recebendo dois convidados. Então é um privilégio, né? Privilegiados. Essa noite, então, vai ser um privilégio, vai ser coisa boa, então. O privilégio é todo meu. Sejam bem-vindos. Fique à vontade. E eu espero que as pessoas que estejam em casa possam tirar todas as dúvidas que têm a respeito dessa comunidade religiosa que tem, assim, alguns mistérios. Aparentemente é um mistério, mas é coisas bem claras. Vamos deixar, juntamente com o bispo aqui, Jean dos Santos, vamos tentar esclarecer, né? Vai ser algo muito bom. Você é bispo há quanto tempo? Eu sou bispo há 2 anos, né? Há uns 2 meses atrás fiz 2 anos. Bispo aqui em Camaçari. E você... Eu hoje tive várias chamadas na igreja, né? Hoje o meu chamado é chamado... Eu sou presidente do Coro de Eldris, ou seja, eu sou responsável pelos homens, né? Há mais de 3 anos aqui, cuidando desses homens aqui. Porém, eu sou responsável pelos homens de São Sebastião do Passé, né? Sim. Pela área geográfica onde eu moro, né? E o nosso bispo aqui, da unidade Camaçari, é responsável aqui para uma da parte dos bairros aqui de Camaçari aqui. A gente vai explicar um pouco detalhes, as pessoas vão entender, né? Por que essa divisão de área geográfica e tal, né? Para as pessoas. Interessante. Por que Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Muito bom. Pergunta interessante, não, bispo? Sim. Fazer pro bispo a pergunta, né? Pode ser, perfeito. Muito legal. Pronto, né? Isso parte do que nós acreditamos, né? Acreditamos que Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos. E por que a igreja tem esse nome tão grande? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Acreditamos que essa igreja ela foi estabelecida pelo próprio Jesus Cristo, né? Quando ele esteve aqui no meridiano dos tempos. Se formos notarmos, lá em Efésios capítulo 2, versículo 20, né? Aprendemos que a Igreja de Jesus Cristo é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que ele, Jesus Cristo, é a principal pedra de esquina. Então, Jesus Cristo, né, ele é a base onde nós construímos os nossos alicerces. E quando ele esteve aqui na Terra, ele estabeleceu uma igreja. Não uma igreja, não é um edifício de paredes, mas uma organização. Dentro dessa organização, ele chamou 12 homens como apóstolos. A esse homem, né, ele deu autoridade para agir em nome dele, né? Tal como ele falou com Pedro, né? Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Naquela época existiam os saduceus, fariseus, né? Pessoas da lei também que já ensinavam a pessoas, mas Cristo, ele veio, né, cumprir toda a lei e ensinar ao povo o caminho que ele deveria seguir. Mas uma particularidade interessante que nem todas as pessoas elas né, queriam seguir a Cristo. E, Antônio, se elas não quiseram seguir a Cristo, será que iria querer também seguir seus apóstolos? O que você acha? É uma pergunta também, né? Assim, na lógica, os apóstolos tiveram mais seguidores do que Cristo. Sim. Mas Quando vivo, né? O que aconteceu com esses apóstolos? O que aconteceu? Muitos morreram. Sim, eles foram perseguidos e mortos, né? Um exemplo, Estevão, ele foi apedrejado. E assim foi a Igreja de Cristo, né? Resumindo, todos os apóstolos de Cristo, né? Os apóstolos que ele escolheu, foram perseguidos e mortos. Então, quando os apóstolos de Cristo eles foram mortos, a Igreja de Cristo também foi retirada daqui da terra. E aí, né, no ano de 1820, acreditamos, né, que a Igreja de Cristo era essa organização
Ela esteve aqui na terra. Então você está me dizendo que a igreja de Cristo foi tirada da terra ainda na época dos apóstolos. Na época dos apóstolos. E voltou em 1820. Então, nesse período, não tinha igreja aqui na terra? Né? Jesus Cristo não tinha um povo aqui? Interessante o que o bispo falou durante esse ministério, né? A gente fala o ministério do Salvador Jesus Cristo. Sim. Em que ele foi o profeta, né? Então, acreditamos que Cristo, a igreja dele fez uma organização. Então, ela foi construída com 3 pilares. Né? O primeiro pilar é o profeta, que era o Salvador Jesus Cristo. Mas antes disso, já existia, como ele falou, voltando, tanto aqueles fariseus e fariseus já ensinavam, já batizavam as pessoas, né? Pelo qual já tinha João Batista, que o Senhor chamou, né? E estava batizando, porque ele tinha o poder de Deus. E quando Cristo veio à Terra, ele veio para ser um profeta. Mas antes disso, falar um pouco sobre isso, para a gente poder compreender, né, por que a igreja saiu. Deus sempre chamou profetas para liderar a sua igreja. Se nós olharmos o Velho Testamento, né? Ele fala lá em Amós 3:7. Certamente o seu Deus não fará coisa alguma sem revelar seu segredo a seus servos profetas. Então, aí entra o processo de revelação. Então, tudo Deus comunicava com os profetas na terra, como Moisés, como Noé. Noé foi responsável por construir uma arca e falou com as pessoas, entra na arca. E as pessoas não deram ouvido. Só 8 pessoas foram salvas, né? Porque não viram o profeta. Mas sempre as pessoas matavam os profetas de Deus. Sim. Quando matavam um profeta, Deus retirava aquele poder da terra. Com sua misericórdia, chamava outro profeta, como Moisés, Abraão, e entre outros profetas. Até o tempo, então, que o maior de todos, que até o bispo falou, foi Jesus Cristo. Ele veio na terra em que poucos reconheceram que ele era o Cristo. Né? Ele próprio ali, muitos não reconheceram. Pela qual ele chamou 12 homens, 12 pescadores, para ser seus apóstolos. E algo interessante, Antônio, que ele não só chamou assim, vem, né? Mas ele conferiu, chamado sacerdócio, o poder de Deus. O mesmo poder que Deus criou o céu e a terra. Esse poder foi dado àqueles 12 apóstolos. Para que esse poder foi dado? Para abençoar as pessoas e batizar da maneira correta que Cristo ensinasse. Porque, exemplo, para que o batismo fosse válido, né? Por isso que Cristo ele instituiu a igreja dele, porque ele via que as pessoas precisavam ser batizadas. Né? Por essa maneira, esses apóstolos, Pedro, Tiago, João, receberam esse poder. Pela qual ele falou em Efésios, Pedro, realmente sobre você eu vou edificar a minha igreja. Quando ele mataram Cristo, você vê que Cristo, realmente ele foi na sexta-feira que crucificaram o Salvador. No domingo, Cristo foi ressuscitado. Então ele visitaram os seus apóstolos. Naquele momento, ele, antes de voltar ao Pai, né, Pedro falou, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Então, quem tinha aquela chave da igreja de Cristo no momento era Pedro, ele deixou sobre Pedro. Assim lá atrás, como Moisés, Abraão, lembra? Ele deixou esse poder, então, o próprio Cristo veio na terra, fez seu ministério, mostrou que ele é o Salvador, o único que nós podemos seguir, e ele deixou sua doutrina estabelecida sobre uma organização. Não foi um prédio, uma organização. Um profeta, 12 apóstolos, e eles tinham autoridade para batizar. Né? Com essa organização, a doutrina de Cristo ia ser pregada a toda a nação. Mas é isso, porque ele falou que a igreja saiu da terra com a morte dos apóstolos. Isso. É isso que a gente então, as pessoas que foram batizadas por esses apóstolos não deram continuidade a esse trabalho, ou seja, a igreja ela deixou de existir com a morte dos apóstolos, porque realmente isso é uma coisa que me surpreendeu, assim. É interessante, porque essa pergunta é interessante, é muito boa. Sim. As pessoas ponderam, eu nunca postei. E as pessoas que foram batizadas, né? Sim. Essas pessoas, o que aconteceram? Elas não tinham Cristo? Não só os apóstolos, né? Como os membros da igreja de Cristo, eles também foram perseguidos. Muitos deles fugiram, né? Mas como ele disse, embora tivesse os membros da igreja de Cristo, a organização que Cristo deixou, vamos botar como se fosse um pilar, era justamente aquele: apóstolo, profeta e autoridade. Sim. Sem esse pilar, a igreja de Cristo, ela não poderia se sustentar aqui na terra. Entendi. Então, se mataram Cristo, crucificaram Cristo, que era o profeta da igreja dele, né, o cabeça da igreja, Pedro ele foi chamado como um novo profeta para substituir a Cristo como profeta. Então, aquela estrutura ainda existia: apóstolo, profeta e autoridade. Só que como os apóstolos, um por um, foram perseguidos e mortos, aquela organização, mesmo que ainda tivesse remanescentes de membros da igreja espalhados por algum lugar, ela não mais poderia existir, porque eles foram perseguidos um por um. O mundo ele caiu em uma condição que nós chamamos de apostasia, onde foi até profetizado por Amós, né, que haveria uma grande apostasia, mas também deveria haver uma restauração de todas as coisas. Né? O mundo ele ficou um pouco confuso. Muitas pessoas, eles queriam até seguir a Cristo, né, queriam seguir o que Cristo deixou, e que de fato que ficou foi os escritos, né? Que hoje nós temos como a Bíblia.
Muitas pessoas liam, interpretavam a Bíblia à sua maneira e via que lá na Igreja de Cristo, que ele estabeleceu, ele ensinava muito sobre amor. Talvez uma pessoa ia ali e fundava uma igreja que falava sobre amor. Outro falava, não, na Igreja de Cristo eles batizavam, né? Como Sim. João. Mas assim, a Bíblia diz que onde há um ou dois Meu nome reunidos, ali estarei. Sim, de fato. Ali estarei. Então, e igreja, na Bíblia, igreja é uma assembleia, né? É um encontro Sim. de pessoas, não é o Sim. templo, não é a instituição. Então, isso quer dizer que nesse período houve um marco inicial do rompimento dessa igreja, que a partir daí deixou de existir essa igreja. Quer dizer que a partir desse momento que os apóstolos e os seguidores morreram, nesse período, durante toda a Idade Média, não houve ninguém que tivesse... É algo interessante, né? Sim. Que tivesse a presença de Deus, a presença de Jesus aqui, Não que fosse igreja. pudesse ser feita, mas algo importante, vamos voltar um pouquinho lá atrás para poder compreender essa... Essa é muito boa a pergunta, interessante, está sendo gostoso isso aqui. Durante o tempo desse João Batista, Sim. ele tinha autoridade para batizar. Existiam fariseus e saduceus. Sim. Quando Cristo veio à Terra, ele é o Filho de Deus, perfeito. Mas mesmo sendo perfeito, ele mostrou a todos nós que devemos ser batizados. Né? Então, ele foi até os fariseus e saduceus ou foi até João Batista? Cristo foi até quem? João Batista. Sim. Aquele ali foi o primeiro exemplo que ele mostrou que João Batista era a única pessoa que tinha poder e autoridade para batizar, para que tudo que ligasse na terra seja ligado no céu. E por que os fariseus não, Júnior? Porque ele não tinha autoridade. Ele podia falar de Deus, ele ia se sentir bem. Quem estava falando de Deus? Entendi. Quando nós falamos o bem, sentimos o bem. Né? Mas João Batista é o único que tinha autoridade. Então, agora, para trazer aquela resposta, né? Mas não tinha algum membro da igreja, então existiam alguns remanescentes pela qual eles não possuíam essas chaves maior, que eram os apóstolos e o profeta, para poder conduzir esse tipo de organização da igreja de Cristo. Tão certo que o próprio Amós, como até o bispo falou, a promessa estava lá. A apostasia quer dizer um tal afastamento da verdade. Ou seja, pela qual essas pessoas boas que seguiam a Cristo naquele tempo, elas sentiam falta disso. Então, cada um tinha realmente o Velho Testamento em mãos e o Novo Testamento que estava sendo escrito naquele tempo, né? Os Atos dos Apóstolos. Então, cada um começou o que é apostasia, afastamento da verdade, e isso que se gerou. Hoje, pergunte, se existe só um Deus, Efésios fala, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Por que há várias igrejas diferentes uma da outra? Você acredita nisso, mas outro acredita nisso. Foi após isso, após a morte do Salvador Jesus Cristo e seus apóstolos, que a doutrina de Cristo foi dispersa. Então cada um começou a interpretar. Não, a Bíblia, ela é uma só. Ensinam só uma coisa. Cada um começou a definir a Bíblia da maneira que eles pensaram. Aqueles membros remanescentes, não. Jean, a igreja que não, Cristo falou, os apóstolos falaram sobre amor. Não. Mas a fé que ele ensinava é essa maneira. Não, a fé era assim. E vocês, a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, acredita ou considera a autoridade de Lutero para fazer o movimento da reforma? Vocês advêm desse movimento de reforma? Não, de reforma não. Nós da reforma. É essa questão que nós vamos entrar agora. Vocês não advêm da reforma? Vocês não consideram a reforma? Não... Consideramos a reforma, sim. Sabemos que ela existiu de fato. Sim, considera como evento histórico. Isso. Mas assim... nós não viemos da reforma. Não, lógico, não veio da reforma. Quem veio da reforma foi o luteranismo, o calvinismo, que estava ali mais próximo. Mas da reforma mesmo foi o luteranismo, né? Mas assim, vocês utilizam a reforma. Vocês estão dentro desse movimento de reforma, ou não? Eu estou enganado? Não, vamos lá. É porque eu dou uma resposta um pouco mais direta, né? Pronto. Como eu te falei, Cristo, quando ele esteve aqui na Terra, ele estabeleceu uma igreja, né? É isso que nós pregamos e acreditamos. A organização da igreja, nós já falamos, ela saiu da Terra com a morte dos apóstolos. Sim. E aí o que ficou foi os ensinamentos de Cristo. Pessoas com boas intenções, claro, né, que queriam seguir a Cristo, começaram a ler e interpretar a Bíblia, né, de seu entendimento, e daí começaram a surgir algumas igrejas, né, por discordância. Não acredito que seja dessa forma, não acredito talvez que você deva pagar para entrar nos céus, por exemplo. E aí começou a surgir algumas igrejas. E aí, onde é que nós entramos dentro dessa reforma, né? Que surgiu esse movimento de várias igrejas. Nós descendemos, né, saímos de alguma religião, de alguma igreja para hoje existir? Não. Nós acreditamos que a igreja que hoje nós fazemos parte é a mesma igreja
que Jesus Cristo estabeleceu no meridiano dos tempos, quando ele esteve aqui na Terra. E como é que isso aconteceu, então, né, Jean Lavínia? Em 1820, existia um rapaz chamado Joseph Smith. Joseph Smith, ele era uma pessoa que ele queria muito seguir a Deus. Um jovem de 14 anos. Um jovem de 14 anos apenas. Na época onde ele morava, né, nos Estados Unidos, existia... Nova York, né? Muita comoção com relação quando se falava de religião. Você não vai ser salvo, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Ele criou muita dúvida em seu coração com relação Joseph Smith viveu quando mesmo? 1900... Foi durante 1820, né? Ele já tinha 14 anos de idade nesse ano. 1820. Foi nessa época dessa explosão de movimentos evangélicos nos Estados Unidos, né? Isso, ali que foi a liberdade religiosa, né? Onde havia já a liberdade religiosa. Foi ali que já via nas igrejas. Então, Joseph, ele já seguiu várias igrejas. Ele seguiu, né? A família dele já veio de tradição de seguir a Deus. Então, ele já, aí como até o bispo falou, ele tinha aquela comoção, né? De não ser salvo e tal, e como buscar Deus. Então, foi ali que ele foi, né? Buscando. E é interessante que o bispo vai querer falar sobre isso, né? É interessante. Né? Não, só antes de a gente entrar nesse tema da origem em si, da igreja, só queria para finalizar essa questão que a gente estava abordando antes, vocês usam a Bíblia. Sim, usamos. A Bíblia Sagrada. Não é a Bíblia Católica. Não. É a Bíblia Sagrada, que é uma Bíblia que foi, vamos dizer assim, que ela ressurge, né? Na verdade, ela... mais recebe essa ênfase a partir do movimento de reforma, né? Porque antes você tinha a Bíblia católica e a partir de Lutero é que vem depois com Calvino, né? Sola Escritura hoje no Brasil, e aí começa a se adotar mais os movimentos reformistas, começam a adotar uma Bíblia sem os livros que foram adicionados posteriormente ao Concílio de Trento, se eu não me engano, pela Igreja Católica, né? Então, vocês utilizam a Bíblia Sagrada. Isso, utilizamos. Que é a tradução João Ferreira de Almeida, né? Que é a tradução mais correta do Brasil, né? A João Ferreira de Almeida. Isso, Pronto. Agora, voltando a essa questão, já trazendo para a questão da origem da Igreja, dos mormons. A igreja tem dois nomes, né? Assim, dois nomes não, é conhecida por dois... Tem o nome e o apelido. O nome e o apelido, né? O nome é um só. É a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Dos Santos dos Últimos Dias, né? Porque teve dos primeiros, né? E depois ela voltou. E a Igreja dos Mormons. Primitiva lá. Mormon foi um homem. Mormon foi um profeta, né? Um profeta. Então, vocês acreditam que houve um profeta que trouxe essa mensagem... Vai lá, me explique aí, quem foi Mormon? E me explique também essa questão do livro dos Mormons, porque vocês têm um livro que vocês colocam de igual para igual com a Bíblia, ou exato. Superior. Porque eu estava lendo alguma coisa que dizia que é a pedra angular, principal escritura, a principal mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Me explique aí, já trazendo essa questão da fundação. Questão, como tem a pergunta em aberta, né, que você fez sobre a questão a Igreja de Cristo saiu... Porque isso vai encaixar com essa pergunta que você fez. Pronto. É isso que eu vou falar um pouco, né? Desse livro de Mormon. Me permite só concluir Pronto, é isso, pode concluir. Pronto. É essa parte aí que eu queria que você concluísse para poder chegar nessa questão aqui do livro de Mormon. Sim. Para chegar nessa resposta aqui e porque tem dois nomes. Você estava falando da origem lá da origem, que ela vai complementar essa pergunta que você fez. Joseph Smith. Joseph Smith. Né? Que é o fundador da igreja, né? Não, ele não é o fundador da igreja? Não é o fundador. O fundador é Jesus Cristo, né? Como nós falamos anteriormente. O restaurador. Exatamente. É esse foco que a gente vai falar agora para você entender. Muito bom. Então, só para ficar claro, né? Nós não seguimos, né? Não adoramos Joseph Smith. Joseph Smith, ele foi um homem, uma pessoa como eu e você, mas que foi chamado como Deus, como um profeta. O que é que Joseph Smith fez? Né? Como eu estava dizendo, na época que ele morava, no local onde ele morava, tinha muito alvoroço com relação à religião. E ele queria saber qual religião ele seguia. O pai dele era de uma, a mãe era de outra, o irmão frequentava uma outra. E aí ele ficava muito confuso. Até que em um determinado momento ele lê em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. E acreditando nessa passagem, ele começou a ponderar isso sobre algum tempo, até que ele foi em um bosque próximo de sua casa e ele fez uma oração. Nas palavras dele, ele diz, né? Enquanto ele orava, ele diz: vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia pouco a pouco sobre mim. Quando essa luz pousou sobre mim, eu vi dois personagens,
cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição. Parados no ar, um deles chamou-me pelo nome e disse, apontando para o outro, Joseph, este é meu filho amado, ouve-o. Naquele momento, Joseph relata que o próprio Deus, o Pai Eterno e seu Filho Jesus Cristo apareceram para ele. A pergunta de Joseph é saber qual igreja ele precisava seguir dentre todas aquelas que existiam. E ele surpreendeu quando o próprio Jesus Cristo, que apareceu para ele, disse que ele não deveria seguir nenhuma daquelas religiões. Todas elas pregavam coisas boas, Mas se aproximava dele, não como ele esperava. E Joseph foi chamado como profeta de Deus para restaurar aquela mesma igreja que Jesus Cristo estabeleceu. Aí então tem o nome, a igreja de quem é de Jesus Cristo, porque ele é o fundador. A igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. E aí, por que esse termo santos? Porque era uma forma carinhosa que Jesus Cristo dirigia a seus membros da igreja. Lá em Efésios, Um exemplo, cidadãos santos. Aos santos de Efésio, aos santos de Coríntios. Então, a igreja de Jesus Cristo dos santos. Dos últimos dias, porque está escrito que nos últimos dias ele irá vir novamente, Nós acreditamos que esses são os últimos dias, que nós vivemos até o retorno do Salvador Jesus Cristo, quando ele vai vir para a Terra. Então, onde é que chega, então, esse outro nome, a Igreja dos Mormons? Ele agora vai explicar É interessante, que eu acho que é até mais conhecida, a Igreja dos Mormons, porque o Mormon, tudo devido ao livro de Mormon. A Bíblia de vocês são a Bíblia, Não, nós simplesmente, foi algo importante que é a pergunta que você fez anteriormente, usamos a Bíblia Sagrada, sim. Então, nós também acreditamos, através, porque o livro de Mormon foi a qual a resposta que o bispo deu, através de Joseph, ele foi chamado para restaurar todas as coisas. E algo interessante que lá em João 10,16, que o próprio Salvador falou antes de ele, durante o ministério, ele falou, e tem outras ovelhas que não são deste aprisco. O que é o livro de Mormon? O livro de Mormon são registros sagrados da comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas. Isso, porque diz que Jesus esteve aqui, Isso, nas Américas, Algo muito claro. Quando a gente vai pra escola, lá, aí fala assim, quem foi que subiu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Mas antes disso existia índios aqui. Sim. Quem são esses povos? Estão aqui, seus relatos. E pela qual foi denominado pelo nome Nefitas Lamanitas, os povos jareditas. Está todo o relato desse povo aqui. Então, durante o Ministério do Salvador... Jareditas, Jareditas são descendentes de Jared, lá, pai de Enoque. Durante a Torre de Babel, o senhor confundiu, Sim. Aí, o bispo vai deixar bem claro sobre esse ponto e quando falou sobre ele é muito bom quando ele fala sobre esse povo de Jared. Pronto, O livro de Mormon, como ele está falando, é um conjunto de escritura sagrada, comparável à Bíblia. Não é uma outra Bíblia. Nós acreditamos e seguimos o ensinamento tanto do livro de Mormon como da Bíblia Sagrada. Isso é uma escritura sagrada para nós. Os dois, essa escritura sagrada, nenhum é melhor que o outro. Pelo contrário, como o próprio Jesus Cristo falou, pela boca de uma ou duas testemunhas, toda a verdade será confirmada. Então, nós acreditamos nisso. E aí ele falou aqui dos Jareditas, O livro de Mormon, ele fala sobre alguns povos, É um relato de mais de 1000 anos de história, E dentro dessa história, relata, o acontecimento de um povo que saiu lá da época que o Senhor confundiu a língua, na Torre de Babel. Então ele saiu de lá e o Senhor guiou ele, para algum lugar aqui das Américas. Aqui ele habitou, aqui ele construiu uma civilização dessas pessoas. Qual foi o fim desses jareditas, Ele se acabou em guerra, Mas o Senhor trouxe um povo de lá da época da Torre de Babel para aqui, para as Américas, entende? Mas esse é um dos acontecimentos que está no livro de Mormon. Tudo isso, E também tem o acontecimento do povo, da família de Leí, pela qual relata no início do livro de Mormon, que saiu também de lá de Jerusalém. E quando Moisés dividiu o mar do Egito ali, eles vieram alguns povos para cá, pela qual está seu relato aqui, pela qual definiu o povo de Nefitas e Lamanitas. Isso. Lefitas. Tem todo o histórico aqui. Então o livro de Mormon, ele vai delinear que Jesus é o Cristo. Ele fala de Jesus Cristo. Ele delineia a doutrina de Cristo. O livro de Mormon não veio para ficar como a pergunta que você fez, ele é superior à Bíblia. Não, ele veio, ambos lado a lado, testifica que Jesus é o Cristo. Pela qual, tem um título aqui, temos o Velho Testamento, graças na Antiguidade de Cristo, a lei de Moisés lá, durante aquele tempo, o Novo Testamento, o Ministério do Salvador, que seus profetas relatavam, e a vinda de Cristo Américas, E que fala outro testamento de Jesus Cristo, Aqui é outro testamento, mais uma testemunha de que confirma que Jesus é o Cristo, Que ele é o Salvador, pela qual ele próprio falou, e tem outras vezes que não sei desse aprisco, também me convém agregar elas, Ele veio aqui nas Américas,
né? Durante um tempo, os povos de abundância acreditavam muito em Cristo, acreditavam na expiação dele, né? Que ele ia morrer por nós, pela qual ele visitou essas pessoas aqui, né? E todos esses profetas, eles tiveram essas experiências, eles até relataram, né? Pela qual até você questionou, quem é Moroni, quem é Mormon? Isso, justamente, eu quero saber quem foi que escreveu o livro de Mormon. Pronto. E quem era Mormon. Pronto, muito bem. Quem escreveu o livro de Mormon foram vários profetas que habitaram aqui nas Américas. Ah, não foi o Mormon? Mormon, ele foi um dos profetas que também escreveu o livro de Mormon e resumiu uma história de mais de 1000 anos. Ele foi aquele cara responsável, exemplo. Todos os profetas que escreveram naquele tempo, então ele foi ele fez uma compilação para resumir, pela qual levou o título, né? O livro de Mormon, porque ele foi responsável por isso. Em homenagem ao trabalho que ele havia feito. Homenagem ao trabalho que ele fez, né? Igual a Bíblia, né? Temos a Bíblia. Quando livros são relatos. Então se deu porque é Bíblia, quer dizer, coisa sagrada. Então Bíblia é sagrada. Então aqui foi responsável e colocou esse título como Bíblia Sagrada. E como foi que esse livro chegou até os dias de hoje, até a igreja? Eu queria falar sobre isso, ficou interessante quando o bispo falou de Joseph, né? Sim. Quando ele viu o Deus de Jesus Cristo, né? O próprio Salvador sabia, né? Joseph sabia que nem muitos iam acreditar em suas palavras, né? E que ele viu o Deus de Jesus Cristo, pela qual, durante aquele tempo, muitos não acreditaram, alguns acreditaram, né? E Joseph, ele passou por um tempo de preparação, durante aquele tempo, de 1820 a 1823, para cá, né? Que o anjo Moroni, né? Que foi o último profeta que escreveu o livro de Mormon, né? O filho de Mormon, ele apareceu ao profeta Joseph, né? E ele mostrou. Esse livro, ele foi feito, antes de falar sobre isso, ele foi feito em placa de ouro, tá? Na língua egípcia. Uma língua que quase ninguém conseguia, né? Deixa eu demonstrar aqui a gravura para poder te ajudar a compreender. Foi escrito aqui, ó, em placas de ouro. Esse aqui era Moroni, né? Pela qual vivia aqui nas Américas. E pior que esse lugar onde foi enterrado foi no Monte Cumora, que se encontra hoje nos Estados Unidos, né? No centro de Nova York. E pela qual esse anjo Moroni, ele apareceu a Joseph e mostrou onde estavam as placas. E pelo dom e poder de Deus, e pelo dom de profecia e revelação, ele traduziu para o inglês. E hoje temos em diversos idiomas. Essa foi a origem como o livro chegou até nós. Foram as placas que foram enterradas há muitos anos atrás. E até o tempo quando Joseph foi chamado como profeta, né? O Senhor realmente enviou que esse anjo Moroni viesse à terra, né? E ele lá mostrou a Joseph onde estavam as placas. Pelo dom e poder de Deus, você vê que essas placas não foram abertamente para todos, né? É algo tão sagrado. E que Joseph, ele traduziu pelo dom e poder de Deus. E você vê que Joseph, ele não tinha muito conhecimento escolar, né? Ele não sabia muito. Então, o dom e poder de Deus, ele conseguiu traduzir, né? Não foi, o Joseph que escreveu esse livro de Mormon, né? Mas todos os profetas que passaram por aqui, nas Américas, relataram, né? E o livro de Mormon, esse foi o motivo que chegou até nós. E isso, por você falar, porque ele é a pedra da glória da sua religião, que essa é uma prova testemunha que Jesus é o Cristo, né? E algo interessante que o livro de Mormon, bem aqui na introdução, eu nunca vi um livro, né? Tive dúvidas também, perguntas sobre isso. E bem no início do livro de Mormon, na introdução, ele explica um pouco o que a gente falou, mas ele faz um convite. Eu nunca vi um livro com convite como o livro de Mormon ele faz. Ele fala bem assim, vou resumir as palavras que ele fala. Convidamos todas essas pessoas, independente de quem seja, a ler o livro de Mormon, depois a pensar, a ponderar nas coisas que leu. E a terceira coisa importante, perguntar a Deus, em espírito de oração, se realmente ele é verdadeiro. Os que assim obtiverem pelo Santo Espírito, que testificar nossos corações, saberão pelo mesmo poder que Jesus é o Cristo, que Joseph foi um profeta, e que realmente ele restaurou a igreja de Cristo, e o que realmente é verdadeiro, né? Isso foi uma dúvida que eu tive como jovem, interessante você falar sobre isso, porque eu ia à igreja, minha mãe me levava à igreja, eu ia no fluxo, né? Mas chegou uma dúvida, cheguei a essa questão, por quê? Né? Será que essa igreja é de Cristo? Por que o livro de Mormon? E aí, apesar que os missionários me ensinaram um pouco, a gente resumiu para você aqui, me levou a orar, a ler o livro de Mormon, realmente a orar. Então hoje eu sei por mim mesmo, realmente eu sei que ele é verdadeiro, né? Porque são doutrinas sagradas, né? E as pessoas, aí às vezes as pessoas podem questionar, né? Mas foi um homem que instituiu, escreveu, mas a Bíblia, mas eu creio só na Bíblia. Muitas pessoas falam, não, acreditamos na Bíblia, desde que ela seja traduzida corretamente, acreditamos sim na Bíblia. E o livro de Mormon que testifica de Cristo, né? E realmente, aí as pessoas falam assim, me perguntaram já, né? Juiz, me comprova aí na Bíblia que o livro de Mormon tá lá. Não vou comprovar o nome do livro de Mormon, mas eu lhe comprovo, né? Pela qual eu conversei até com o bispo hoje, né? Não sei se você já viu falar de tribos de Israel, já viu falar? Sim, As tribos de Israel. Tem entendimento que eu vi ali, né? Então,
as 12 tribos de Israel. Lá até em João, na Bíblia fala, em muitos outros livros que escreverão, a terra não vai caber. No início de Ezequiel, o livro é tão importante que Ezequiel fala sobre isso. Capítulo 37. Capítulo 37, versículos 17 e 18. Ele fala sobre o Senhor deu Moisés essa tábua, escreve nele a vara de Judá e a vara de Efraim. Torna um pedaço para Judá. Quem é o povo de Judá? O povo de Jerusalém, lá no Oriente Médio, né? Certo? E Efraim, o povo do continente americano, onde nós habitamos. Você está me dizendo que Mormon era um homem, um profeta. Isso, daqui das Américas. Aqui nas Américas. Mormon viveu quando? Mormon ele viveu aproximadamente 400 anos depois de Cristo. Depois de Cristo. Teve profeta então, nessa época, depois de Cristo. Então, nessa época ainda existia uma igreja aqui na Terra. Pronto, isso que eu vou falar. Porque vocês disseram que a igreja nessa época ainda existia. Pronto, vou falar. E Moroni era Moroni. Filho de Mormon. Moroni era filho de Mormon. Foi no último que escreveu o relato. Uma coisa que eu não entendi, que vocês estavam falando aí, eu não entendi. Moroni era humano ou ele era anjo? Não. E Mormon? Moroni. Porque falou que era anjo, ele disse que era anjo, não foi? Sim, vou falar sobre isso. Vai falar sobre isso. Eu acho que ficou depois essa... ele esclarece. Beleza, então me fale aí. Mormon viveu quando? Moroni, quem foi Moroni? Moroni, ele foi filho de Mormon, tá? Sim. Também foi um profeta, né? Um profeta historiador, né? Mormon, ele morreu. Quando ele morreu, ele entregou o registro que hoje nós temos como livro de Mormon na mão de seus filhos Moroni. Mas eu vou botar só um pouquinho do início para ficar um pouco mais claro, tá? Vamos lá. O que é que o livro de Mormon ensina? Ele ensina sobre Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus, né? E ele que nós servimos e seguimos. Fala sobre Joseph Smith também. Como é que surgiu inicialmente o livro de Mormon? Conta sobre uma família que veio de Jerusalém aproximadamente 420 anos antes de Cristo vir à Terra. Eles saíram de Jerusalém e vieram aqui para as Américas, né? Com condução de barco, veio aqui e habitou aqui nas Américas. Aqui nas Américas, eles começaram a ensinar o Evangelho também. E eles trouxeram os 5 primeiros livros de Moisés aqui com ele para poder ensinar o povo. Por meio dele, né, de Nefe, ele fez uma embarcação, veio aqui para as Américas, né, saindo lá de Jerusalém, e assim habitou, fazendo uma grande nação. Entre esses povos, Deus chamou profeta. Né, Nefe, Mormon, Moroni, esses eram profetas que habitaram aqui nas Américas. E o Moroni virou anjo. Eu vou chegar lá. Vai chegar lá. Tá? Você disse que você é direto, eu sou mais direto ainda. Porque eu falei do Moroni, porque foi uma pergunta que você fez. Como foi que o livro de Mormon chegou em nossas mãos? Esse passo a passo é importante para você compreender. Isso. Entendi. É bem didático aí esse negócio, né? Vocês usam isso aí para ensinar mesmo, né? Sim. Isso. Os povos do livro de Mormon, quando eles habitavam aqui, eles viviam em guerra, né? Eles se dividiram em 2 povos. 2 nações. Era uma família, né? Como tinham alguns irmãos, eles não concordaram com algumas coisas e se dividiram. Né? Entre essa divisão, eles cresceram e começaram a guerrear uns contra os outros. E assim ele ia levando a vida deles. Mas o maior acontecimento que tem registrado no livro de Mormon é o aparecimento pessoal do Salvador Jesus Cristo. Depois que Jesus Cristo, ele, né, ressuscitou, ele apareceu aos povos aqui nas Américas. Ele até já compartilhou essa escritura um pouco, né, anteriormente. João 16. Onde Jesus Cristo fala: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, e me convém agregar estas, e haverá um rebanho e um pastor. Nas Escrituras, Jesus Cristo é o bom pastor. Aprisco é o local onde as ovelhas, né, elas ficam. Ficam confinadas. Né? E as ovelhas, nas Escrituras, são quem? Somos nós, correto? Sim. Então, se ele fala: ainda tem outras ovelhas que não é deste aprisco, e me convém agregar estas, e haverá um rebanho e um pastor, se não era estas daqui de Jerusalém, onde é que elas estavam? Entende? Onde é que nos habita hoje? Né? Então... mas isso aí, mano, né? Poderia estar em qualquer lugar do mundo. Exato, isso, mas é isso. De fato. Poderia, inclusive, estar dentro do próprio Israel. Sim. Em Samaria, entre os gregos. Certo, também. Mas, enfim, vocês... A crença da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, acredito que essas ovelhas estavam na América. Aqui nas Américas. Claro, parte dessas ovelhas estava aqui nas Américas, né? Elas foram dispersas. Ele falou um pouco ali sobre as tribos de Israel, e nas Escrituras nós aprendemos que ela foi dispersa por todo mundo. Então, essas ovelhas que Jesus Cristo precisava reunir também.
né? Parte dessas ovelhas estava aqui nas Américas, tá? Nice. Habitavam aqui nas Américas. Então, Jesus Cristo, depois que ele ressuscitou, ele apareceu aqui nas Américas também. E aqui nas Américas, ele também chamou profeta, apóstolo e deu a eles autoridade. Então, ele também instituiu a sua igreja aqui na terra, aqui nas Américas. Então, assim como tinha a igreja de Cristo lá em Jerusalém, né? Aqui nas Américas também tinha a igreja de Cristo. Sim. Né? E o povo ensinava sobre Cristo, pregava de Cristo, né? Um dos profetas, né, que você até perguntou quem era, Mormon, ele foi um profeta historiador, onde ele resumia uma história de mais de 1000 anos. Né? Ele pegava essas placas, né, esses registros, e resumia em placas de ouro. Antes dele morrer, ele entregou... Placa de ouro. Placa de ouro. Perfeitamente. E aí tá o que você perguntou, quem era Mormon, quem era Moroni. Então, Mormon, ele foi um profeta de Deus, que ele resumiu uma história de mais de 1000 anos. Né? Nessa história, colocou o nome dele. Não porque o livro era dele, mas porque ele fez um trabalho de muito tempo em homenagem ao trabalho que ele fez, tem o nome, o Livro de Mormon. Ele entregou então para seu filho Moroni, antes de morrer, que terminou de resumir a história do povo e enterrou aquele registro em um determinado local. E assim o registro ali permaneceu, até no devido tempo que o Senhor revelou a Joseph Smith para que ele pudesse pegar esse registro e traduzir pelo dom e poder de Deus. E quem é que mostra esse registro agora? O próprio Moroni como um ser ressurreto. Por isso que ele falou como uma relação de um anjo. Então Moroni mostra, né, para Joseph onde estava esse registro. Ele pega esse registro pelo dom e poder de Deus, ele o traduz e hoje nós temos como o Livro de Mormon, outro testamento de Jesus Cristo. Respondendo sua pergunta anteriormente, porque a igreja também tem 2 nomes, as pessoas... Muitas delas eram que perseguiam a igreja. Chamavam os membros da igreja de Mormons devido ao livro. Entendi. Então, a igreja dos Mormons, por causa do livro de Mormon. Eu achei que era por causa daquele negócio de batismo pelos mortos. Me explica esse negócio de batismo pelos mortos, como é isso? Tanto eu que achava que era... Eu achava que antigamente que era o livro dos mortos. Aí depois eu vi que não, era o livro dos mortos. Que tudo é um processo, porque tudo começou através de uma restauração. Porque por isso a gente enfatizou um pouco, explicou resumidamente né, acreditamos, né, também que Deus fez um plano, né, de onde nós viemos, porque estamos aqui, para onde iremos depois dessa vida, né? Então você vê que eu nasci do ventre de minha mãe, né? Através do meu pai fui gerado, mas antes de eu vir para aqui onde estava, né, nós acreditamos que estamos na vida pré-terrena. Vocês acreditam então na reencarnação? Não, na reencarnação. Acreditamos na ressurreição, pela qual o próprio Salvador demonstrou isso. E essa vida pré-terrena seria, no caso, não seria aqui na Terra, seria em 1:5, né? Seria em outros planetas? Bom, Jeremias 1:5, né? O Senhor ele fala: Jeremias, onde estava tu quando eu fundei a terra, né? Quem te fez conhecer na estrutura da terra? Onde estava? Então, ali ele fala para Jeremias que ele já conhecia. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, né? E as nações te santifiquei, te dei por profeta. Ele falou isso também para Jó, né? Para Jó. Para Jó também. Né? Isso, fala lá em Jeremias 1:5, né? Então, quando ele falou isso, ali ele fala: eu já te conhecia antes. Eu sei quem é você. Então, isso mostra que antes de nós nascermos na Terra, nós já habitávamos com Deus. Se nós somos filhos de Deus, significa que já estávamos com Ele. Se nós precisamos voltar à presença dEle, quer dizer que um dia já estávamos lá. Aí fica uma dúvida, assim, que eu tenho. Nós somos filhos de Deus ou somos criaturas de Deus? Filhos. Nós acreditamos que são somos filhos. filhos, Fala que somos homens e mulheres, filhos filhos e filhas de Deus, né? Pela qual... como eu falou, ele até falou Jeremias, te dei nação já para o profeta. Então nós acreditamos que fomos criados por Deus, né? Aí entra o processo da criação, né? O processo da criação onde Deus criou o céu e a terra e todas as coisas que nela habitam, pela qual nós fomos criados por Deus. Nós somos isso, mas criado é uma coisa, é uma criatura. Né? Que a Bíblia fala que nós fomos criados, somos, né, criados à imagem, embora eu acredito que hoje nós não sejamos mais a imagem e semelhança, mas assim, Gênesis, né? Mas a gente foi criado à imagem e semelhança. Isso. Mas filho, Jesus fala do filho do unigênito. Sim, ele é unigênito. A Bíblia fala do filho unigênito. Isso. O único nascido na carne. Na carne. O único nascido. Isso. Né? Ou seja, porque tem os filhos que são adotados, e os que são nascidos. Aí eu fiquei na dúvida se nós somos filhos ou criaturas que fomos adotados como filhos. É interessante porque nós acreditamos que fomos criados, tudo foi feito, tanto espiritualmente para depois ser materialmente.
Então, fomos que antes de nós vir à Terra, quando fala criado, quando foi criado na Terra ali, né? Sim. Mas já somos gerados por Deus antes, espiritualmente. Pela qual, Sim. se a gente entrar um pouquinho, só para ter uma noção, lá em Apocalipse, o último livro, fala, houve uma batalha no céu. Ó, a batalha, já viu falar sobre isso, né? Sim. Todo mundo conhece essa história lá em Apocalipse, pela qual nosso irmão, né, se tornou inimigo Lúcifer, o belo filho da manhã, abaixo de Cristo era ele. Ele foi expulso do céu com um terço dos filhos de Deus. Por quê? Ser rebelado contra o Pai, porque ele queria toda a glória para ele. E Jesus Cristo se ofereceu para ser o nosso Salvador, né? Então, aí onde tudo iniciou, porque somos filhos de Deus, porque já fomos gerados antes, Então- mas espiritualmente, em espírito. Não tinham como. Então nós somos anjos que encarnou aqui na Terra. Não. Não, em Hebreus fala que foi, né, concedido ao homem nascer e morrer só uma só vez, né? Nós não Sim. acreditamos em reencarnação, acreditamos em ressurreição. Não, mas não é reencarnação, é encarnação mesmo. Encarnação. É alguém que vivia Então, nós no vivíamos céu, antes, né? digamos assim, no céu, que eu acredito Sim. que seja, não sei, outros planetas, e aí encarnamos aqui na Terra. Pronto, É pela isso. qual esse processo agora que eu falei, né? Da batalha do Assim céu, como Jesus Cristo encarnou. né? É por isso que esse fato é tão interessante a gente poder compreender essa batalha do céu, pela qual Deus fez um plano. Para quê? Votar pela qual a Escritura declara, fomos feitos a mais semelhança de Deus, né? Deus tem um corpo de carne e ossos perfeito e glorificado, tá? A gente corre sangue. Deus é um perfeito glorificado. Deus que ele é fez carne e osso. Isso, perfeitamente. Pronto, nós acreditamos que Deus ele é um ser real, que ele Isso, possui um corpo corpo físico, físico. perfeito. Não como o nosso. Né? Você acredita nisso? Se eu acredito nisso, Acredita? que é igual ao nosso? Não, Não, igual não ao é igual ao nosso, nosso. Não é igual ao mas nosso. que ele possui um corpo físico, perfeito. Perfeito e glorificado. Ele, Jesus Cristo. Eu nunca parei pra pensar sobre essas Por coisas exemplo, que eu acho que... é interessante. Vamos lá. É assim, Deus pra mim Sim, tem uma dimensão tão grande assim que eu não consigo É grande ser imaginar se poderoso, ele, né? se ele teria um corpo físico. Eu acho que sim, acho que deve ter um corpo físico. Não sei, provavelmente não é dessa matéria assim. Sim. É uma Sim, matéria mas é diferente, por isso que mas fala o deve- grau- provavelmente fala o deve grau ter. dele, Não né? acredito que Deus seja um espírito, algo que De fique fato. vagando por aí. Eu Aham. acho que não. Acho que Por tem- exemplo, sim. Ao seja glorificado. Você acabou de compartilhar aí uma passagem lá de Gênesis, né? Onde somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Sim. Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, ele disse que ele viu Jesus Cristo à direita de Deus, né? Cristo estava à direita de Deus, ou seja, ele viu Cristo, né, ao lado de alguém, que era o pai de Jesus Cristo, Sim. né? O próprio Jesus Cristo, ele falou, né, que ele era a expressa imagem do pai dele. O Joseph Smith, como eu compartilhei um pouco mais cedo, ele viu Deus e Jesus Cristo. Isso para mim foi algo muito interessante, muito especial de saber. Quando eu tinha apenas, acredito, uns 9 anos de idade, né, enquanto eu estava sendo na escola, eu perguntei a um colega meu, na verdade perguntaram na escola, né, quem é que nos protegia? Na época eu falei, a polícia. E aí o colega falou assim, não, quem nos protege é Deus. Acredito, naquele momento eu parei e pensei comigo mesmo, mas quem é Deus? Eu nunca tinha me perguntado algo assim de... que eu falo, rapaz, quem é Deus mesmo? Eu não sabia quem era Deus, né? Muitas pessoas falam, ele é amor, ele é um sentimento, então, né? Trazendo ao pé da letra, o que é ele de fato? E aí, quando as missionárias me apresentaram essa mensagem e me compartilharam isso, eu entendi que Deus era um ser real. Deus é nosso Pai. Nós somos filhos de Deus. Somos criados por Deus, mas somos filhos de Deus também, né? Sim. O nosso propósito é um dia voltar à presença de Deus, porque já estávamos com Ele, né? Deus, ele enviou nossos primeiros pais aqui na Terra, Adão e Eva. Por meio de Adão e Eva, onde nós viemos da presença dele, né? E nascemos aqui na Terra. Qual é o nosso objetivo? Voltar onde é a presença do Pai Celestial. Como é que isso é possível? Isso é possível por meio do sacrifício que Jesus Cristo ele fez por nós. Aí você nos perguntou, né, com relação ao batismo, só para não fugir dos porque mortos. Pra não fugir a da gente pergunta. deu uma volta aí, Não, mas... Isso. É porque eu expliquei para poder gente compreender Não, porque o entendi. batismo, porque o propósito é de entendi. voltar para a presença do Pai. Pronto, mas Respondi. de Mas vai fato, responder o que agora. é esse batismo pelos mortos? O que é o batismo pelos mortos, né? Como ele deu essa introdução aí, João capítulo 3, versículo 5, nós aprendemos, e aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso não é algo que vai ser negociado lá quando a gente estiver com Deus. Pô, mas eu fiz boas coisas, não. Se você não nasceu da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí você me pergunta, e aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de ser batizado, né? O que é que vai acontecer com eles? E ser ensinado sobre... As pessoas que ficaram nesse período que não tinha igreja na Terra. O que é que vai Como acontecer As com pessoas elas? estavam lá E aí? naquele mato dos índios que nunca Aí viu batiza os falar. mortos, é isso? E aí que a gente faz esse batismo em favor, dos mortos, tá?
Lá, Coríntios, né? Coríntios, capítulo 15, versículo 29. Paulo, certa vez, estava ensinando, né, aos membros ali da igreja, eles faziam a prática do batismo. Você tem aí para abrir a escritura? 15, 29? Tá em inglês Tem, aí? aqui. Embaixo? Aí. Pronto. Pra não cair tudo Tem aqui. que falar. Opa, deixa eu segurar. Segura aí. Vamos lá. Quanto, Romano? 15, não. Não, 1 Coríntios. 15, 29. O que é que acontece? Lá no Paulo, finalzinho. ele estava ensinando a um grupo de pessoas que eles faziam essa prática do 1 batismo. Coríntios 15, 29. Isso. É, Paulo 15, também. 29. Só segura um pouquinho, né? Para eu dar uma. Explicar o que está acontecendo aí também. Pode falar. Depois você pode ler todo o capítulo aí que você vai entender também, né? Então, Paulo estava ensinando um grupo de pessoas que estava realizando o batismo em favor dos mortos, porém não acreditava em ressurreição. Ele fala bem, se você não acredita em ressurreição, por que você está fazendo isso? E aí ele fala esse versículo. Quer compartilhar? pode ler pra gente. Ele faz a pergunta, né? Se não há ressurreição, que farão aqueles que batizam pelos mortos? Isso. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Isso. Se você não acredita em ressurreição, por que então você está fazendo o batismo pelos mortos? Que esse batismo, né, é em benefício daqueles que não tiveram oportunidade. O caso já faziam antes lá, né? Isso. Então, é uma prática que vem desde lá de trás, não é algo Sim, novo, correto? É o que tá aí, né? Tá dizendo que fazia, né? Entende? E aí, então bispo e Júnior, Jean e Júnior, como é que acontece isso? Quer dizer, você vai lá, pega o corpo de alguém e batiza? Não, nada disso. Né? É só uma intercessão, no caso. Isso. Então, você, como representante, um exemplo de seu tataravô, você vai se batizar em lugar... Sexo masculino Isso. e feminino. Você vai se batizar em lugar e a favor dele, né? Um exemplo, Júnior, né? No caso, a pessoa já é batizado... Por exemplo, Isso. eu vou lá, eu sou batizado na igreja de Jesus Isso, Cristo você é um Santo membro. dos últimos dias. Sou um membro já. Isso. Aí depois eu posso chegar lá e me rebatizar, fazer uma nova cerimônia. Você se batiza em lugar e a favor de seu bisavô, por exemplo. É isso. Né? Aí eu Você vou vai representar seu avô. eu vou fazer uma representação. Exatamente. Tipo, você não vai ser você, né? E algo interessante que não é feito... como nós estamos no meio da igreja, somos ensinados, batizamos na igreja, na capela lá, né? A pia batismal. Mas esse trabalho, pelas pessoas do outro lado do véu, ele é feito no templo. No templo da igreja. Pela qual o que é o templo não é a capela, que nós É isso, que tem esse negócio, né? De templo e capela, né? São É o lugar diferentes, né? sagrado pela qual aqui na A capela Bahia... não é sagrada? Não, é sagrada. O templo é como fosse, bom definir, um pedaço do céu na terra. O Pronto. templo é mais sagrado. É, o pedaço do céu, é algo além. Agora, a Bíblia diz que a salvação é individual, Sim. não é isso? Como é essa questão de eu batizar, eu batizar, eu fazer esse ato para salvar alguém lá do passado, Muito que às bom. vezes talvez não tenha nem interessante. que talvez não tenha nem Gostaria interesse de- em ser salvo. Só para concluir essa parte Deixa eu aqui, me falar sobre isso aí, que ele gosta, ele gostou. O que é que Interessante. acontece? Eu gostei da pergunta, vamos lá. Só voltando um pouquinho, Jesus Cristo, ele fez algo por nós, correto? Ele Sim. pagou o preço de nossos pecados. Como é que Cristo também ele pode fazer algo por você? Entende? Talvez, e aquelas pessoas que já morreram, como é que ele pagou o preço dos pecados das pessoas que já tinham nascido, que moravam, que Na habitavam naquele momento na terra E que vivem, e que ainda iriam viver? Isso é chamado de ato vicário, algo que você faz em favor de uma pessoa que ela não pode fazer por ela mesma. Embora você vá fazer o batismo em favor dos mortos, de uma pessoa que já faleceu na verdade, né? Isso não garante que ela vai aceitar. A pessoa ainda tem um livre-arbítrio para aceitar. A pessoa morta tem o No mundo livre-arbítrio. espiritual. Isso. Aí podemos compartilhar outras figuras. Se não me engano, é 1 Pedro 4:6, que fala que o evangelho, quando Cristo ele foi Morto, né? crucificado, que ele morreu, ele no mundo espiritual também organizou e foi pregado o evangelho aos mortos. 1 Pedro, se não me engano, 4:6. Pode abrir? Pela qual foi até aquelas 8 almas do tempo de Noé. Existe muita mais escritura, né? Se a gente for Na 1 Pedro 4, pela qual... compartilhar todas aqui. Na verdade, a escritura fala assim, e Cristo foi lá e pregou o Espírito em prisão. Isso. Né? Sim, eu lembro desse É por isso que a gente texto, resumiu é. um pouco sobre a criação para chegar nesse ponto. Né? Após criar os céus e a terra, também existe o mundo espiritual, pela qual, quando nós morremos, nossa matéria vem para a terra e nosso espírito para o mundo Deixa espiritual. eu ler. Quer ler? 1 Pedro quanto? 4:6, se eu não me engano. 4:6. 4:6, Deixa não. eu ver. Deixa eu... 4:6. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também Aos a mortos, Aos mortos, para que fossem eles julgados. para que mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo espírito segundo Deus. Isso. Isso aqui foi Jesus que fez. Isso, Jesus, segundo o que Jesus está falando que foi Cristo, Jesus que isso. fez. Jesus Cristo, nesse intervalo de tempo, né? Pronto, retrocedendo mais uma vez, né? Quando Cristo estava lá na cruz, um dos que estava ali Do lado dele. sendo do lado dele falou:
lembra-te de mim quando ainda estiver no paraíso. Ele falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tá? Para nós, o paraíso também é um local, né, onde você pode, depois que morre, você vai aguardar a ressurreição. Tá? Então, nesse local... É um local de passagem, no caso. É um local que se aguarda. Ou seja, resumindo, né? Existe um mundo chamado mundo espiritual. Mundo espiritual. Nesse mundo espiritual claro. não tem a terra. Nesse mundo espiritual existe uma divisão, o paraíso e a prisão espiritual. O que é a prisão? As pessoas que não... Vocês acreditam no purgatório? Não. Tá, purgatório... Não com esse nome. Assim como a pessoa fala que você vai ficar ali sofrendo, queimando, não. Acreditamos que existe um local onde pessoas que foram boas, ela irá, depois dessa morte, e existe um local onde pessoas que foram ruins, ela irá ficar. Então você vai ficar com pessoas... Vocês não acreditam, vocês acreditam que a alma é imortal. Sim, né? Então acredita no inferno. Bem, acreditamos... às vezes as pessoas confundem muito inferno, naquele local de fogo, enxofre, Isso. não. Mas acreditamos, como está te falando. É uma né? prisão, vocês acreditam numa prisão. É uma prisão, isso. Né? Tá mais pra uma prisão. Isso aí é um pouco além do julgamento que ele quer dizer. Isso está lá em 1 Coríntios, nós acreditamos, reino celeste, terrestre e teleste, onde nós vamos chegar. Sim. E nesse caso aí do batismo dos mortos, é como a gente tá falando, né? Como Cristo pregou o espírito de prisão. Isso aí eu entendi. E as pessoas vão ter o livre-arbítrio dela. Então a gente vai fazer essa intercessão. Então vocês por fazem tipo uma intercessão. E lá ele vai ter que aceitar é uma cerimônia que Exato. representa uma intercessão pelas pessoas que morreram e não tiveram oportunidade de serem batizadas. Então, porque elas são espíritos, não tem como, né? Entendi, Pela qual as pessoas e falam pelo aí, que você mostrou aqui, lá a igreja do passado também fazia, né? é uma Batizava prática pelos mortos. né? Isso. Não sei se da mesma forma, não sei se do mesmo, mas Mas assim, esse mesmo tá padrão. descrito. Por isso que houve essa restauração. Olha o Joseph entrando aí, a restauração de todas as coisas. Por isso que tem um templo, né? O templo poder fazer esse trabalho, não é em qualquer lugar, porque realmente né, é bem expresso. Isso foi para poder fechar a sua pergunta, né? Então, o evangelho era pregado também àquelas pessoas que já tinham morrido, né? Como Cristo fez. E se fazia aqui na terra o batismo em favor das pessoas que já faleceram. E por que já precisa fazer aqui na terra? Porque o batismo, a pessoa precisa ter um corpo, né? Para ser batizado. Né? Então, nós somos como se fosse um procurador dessa pessoa, né? Em benefício dela. Então, é dessa forma que acontece o batismo. Não é nada anormal, é uma prática que já acontecia lá na igreja, né, primitiva de Cristo. Claro, os apóstolos sempre ali, Paulo, Pedro, né, instruindo a pessoa com alguns erros que aconteciam ali, como a gente pôde relatar. E como ele falou, isso era acontecido em um local específico, né? Dentro de um templo sagrado. Isso mesmo. Aquela situação lá de Lázaro que Jesus ressuscitou. Ele disse lá que Lázaro dormia. Sim. Eu estou falando isso em relação a essa questão da imortalidade da alma, né? Ele disse que Lázaro dormia, Lázaro não estava morto, né? Como Lázaro estava morto ou não estava morto, Lázaro estava dormindo? Me explique isso. Isso é um ponto interessante porque, como falamos, ele reviveu, né? Naquele processo. Então ele não... E quando ele não ressuscitou, isso é interessante, porque como a ressurreição é a união, o Espírito normalmente apoia. Por isso Cristo, até Cristo... Não é porque ele não ressuscitou até quando Cristo cumprisse a lei. Cristo não cumpriu aquela etapa da ressurreição ainda. Por isso que Lázaro ele só veio reviver. Cristo tinha um poder de trazer de volta, né? Mas hoje nós temos o privilégio de ser ressuscitado agora após a ressurreição de Jesus Cristo. Né? Então, durante aquele tempo, Lázaro... Mas Lázaro foi depois da... Ah, não. Não, foi antes. Durante o mistério de Cristo na Terra, né? Durante, então, ele reviveu Lázaro. Você vê que depois ele morreu, certo? Isso. Né? Depois ele morreu, realmente. Né? Todo aquele povo, aquele tempo, já passou o tempo já, né? E Moisés ressuscitou ou não ressuscitou? Né? Algo interessante de Moisés, né? Acreditamos que Moisés foi transladado. Moisés... Não tem um relato escrito, né? Mas acreditamos que realmente ele foi transladado, pela qual alguns, né? Transladado? É algo muito profundo, né? Não, mas transladado não, porque a Bíblia fala que Miguel e Satanás, não sei, disputaram o corpo de Moisés. Então, não foi transladado. Bem, não lembro onde fala isso. Não é isso, mas é sobre essa caixa de disputar corpo, não, porque cada um é tipo... Eu sou o Lavígne, se eu morrer, minha matéria vai ficar aqui, mas eu vou continuar mesmo Lavígne, como espírito, até a minha ressurreição. Não, outro vai dominar meu corpo, porque esse sou eu. Tanto você está vendo aqui, exteriormente como internamente. Né? Isso é interessante, que as pessoas às vezes... e aí a pessoa fala que é negócio de encarnação. Não. Moisés era Moisés, sempre Moisés. Lúcifer não tem um corpo. Nunca tem um corpo, porque ele foi expulso dos céus. Ele não obteve uma matéria física. Ele não teve.
realmente é muita informação. É. É assim. Não, mas só para resumir sobre a questão dos mortos por isso. Por isso que nós fazemos, né? Representação sobre isso, para trazer um pouco sobre a igreja, que é coisa muito grande, né? Vocês acreditam na Trindade? Sim, Quais são as isso. principais crenças da Igreja dos Mormons? Né? Cremos, tem até uma regra que nós falamos, regra de fé, né? Cremos em Deus, Sim. o Pai Eterno, no Filho e no Espírito Santo. Sim. Tá? Cremos na Trindade, né? Deus, A o igreja Pai... primitiva acreditava na Trindade? Sim, Deus, o Pai e o Espírito Santo. Então, para você Essa também. regra de fé Que fala tudo sobre nossas crenças, né? Acreditamos em Deus, né? Legal. Como Deus tem um corpo perfeito, glorificado e carne e osso, assim como Jesus Cristo, e no Espírito Santo, que é o nosso Consolador, né? Pela qual testifica das coisas de Deus, do Pai e do Filho, né? E acreditamos também na revelação, né? Pessoal, também nessas vidas, temos também o privilégio de ter revelação para nossas vidas também. É um dos pontos que nós acreditamos na igreja, a gente até conversou um pouquinho sobre isso hoje, né? Importante fazer, o que vocês acreditam, né? Adoramos Jesus Cristo, né? E acreditamos em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acreditamos também na ressurreição, que um dia seremos julgados e ressuscitados. Todos serão ressuscitados. E depois serão julgados, pela qual Coríntios, capítulo 15, fala: há reino celeste, terrestre e teleste. O reino celestial onde Deus habita. Celeste, terrestre e... Teleste. 1 Teleste é o quê? 15, 41 a 43. Pode ver, 1 Coríntios capítulo 15 tem falado sobre esse reino de grau. Depois eu vejo. É o grau de glória, né? Pela qual separa onde Deus habita, né? Pela qual é aquela questão que você indagou, né? Mas a salvação individual, realmente, a salvação. E nós acreditamos que seremos exaltados em família, pela qual foi um dos princípios que ele falou no início aqui. Acreditamos que as famílias poderão ser eternas. Juntamente, de acordo com minha fidelidade, minha esposa e meus filhos, podemos viver para sempre, né? De acordo com minhas decisões, juntos, podemos morar no reino celestial junto com Deus, né? Aí, por isso, esse grau celeste, que é comparado ao brilho do sol, o terrestre ao brilho da lua, é um brilho menor, onde de vez em quando Cristo vai nesse mundo, e o teleste, comparado às estrelas, né? Pela qual, realmente, vamos ter a companhia do Espírito, né? Em Coríntios fala muito sobre a divisão após o julgamento, né? O próprio Jesus que ele falou, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então, hoje eu vou preparar um local para vós. E assim, você pergunta sobre as doutrinas. Acreditamos, né, que Deus, ele é nosso Pai, né? Que nós somos seus filhos. Acreditamos que nós somos filhos de Deus, né? Eu e você, nós somos filhos de Deus. E ele nos ama. O Pai Celestial, ele tem um amor muito grande por seus filhos. Ele espera que um dia nós possamos voltar a viver com ele. E para que isso seja possível, ele já criou um caminho, estabeleceu um caminho, um meio no qual a gente possa retornar. Esse meio é chamado também de Evangelho de Jesus Cristo. E aí vem uma das principais crenças que nós temos, né? Doutrina, né? Acreditamos na fé em Jesus Cristo, né? Acreditamos no arrependimento, coisa errada que, independente que você possa ter feito, deixa lá para trás, né? Se esforça para não mais cometer. E no batismo, Por emissão. tá? Batismo por emissão, para remissão de pecados. Dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. Esse perseverar até o fim é continuar fazendo o que é certo. Se esforçar, estuda as escrituras, né? Buscar conhecimento, Exercer a fé, né? Exercer a fé, ajudar o próximo. Uma coisa muito importante que nós acreditamos também, que os relacionamentos familiares, eles podem durar mesmo após essa vida. Um exemplo, as pessoas hoje casam, né? A maioria das pessoas no cartório, né? Com o juiz de paz. Você lembra quais são as palavras lá do juiz de paz? Meu filho, tem tanto tempo que eu casei que eu não lembro nem. Ele fala assim, Dona Antônio, olha, é agora, né, com você com sua esposa, você agora está casado até que a morte separe. Tão bom, Antônio, né? Você agora casou, né, com sua esposa até que a morte separe. Você tem quantos filhos? Duas. Você tem 2 filhas, né? Você é uma família, tá? Mas até que a morte separe. Isso quer dizer o quê? Que depois que você morrer, cada um vai pro seu lado. E aí? É isso, eu queria falar com vocês a respeito dessa questão da relação familiar. Vocês acreditam que isso perdura, né? Exatamente. Isso. Então, Como é? Me explica isso aí, porque... Aí é onde entra, né, o que o bispo falou. Para mim foi um privilégio ter esse conhecimento e buscar, porque me ajudou a ter uma visão, né? Além da doutrina de Cristo, acreditamos na fé, arrependimento e perseverar até o fim. Como eu falei, né? Depois que morre, você continua com a mesma... Isso. Como isso acontece, na né? mesma família. Acordo, né? Além que nós casamos no civil para cumprir a lei da terra, né? Acreditamos na lei das ordenanças do Evangelho. Eu falei, nós temos que cumprir a lei do país, né? A igreja também fala sobre isso. E pela qual o templo, o templo novamente entrando aí, onde nós também lá, nós falamos, se selamos, né? Casamos não para essa vida, mas para toda a eternidade, né? Então nós acreditamos que não até a morte separa, mas sim para toda a eternidade. Porque não teria propósito. Casar com minha esposa aqui na terra, ter meus filhos, a gente se amarem
e depois, como o bispo falou, cada um pro seu lado. Que propósito tinha Deus criar e acabou, morreu tudo. E você nunca mais, você tá em um canto, sua filha em outro. Então acreditamos que graças ao Evangelho de Cristo aqui na Terra, que nos proporciona uma vida melhor para a gente poder realmente já se qualificar a chegar até o nível do nosso Pai Celestial. Isso proporciona que podemos viver em família, né? Através do casamento no templo, pela qual nós se selamos para toda a eternidade. E de quem vai ser a esposa daquela passagem lá que Jesus citou lá em Mateus, do irmão que casa a mulher morre, aí, ou seja, no final, vamos lá, ele casa com os 7. De quem ela vai ser a mulher? Quem é que vai ser o marido dessa mulher na eternidade? Se ele não casou no templo, né, pela devida autoridade, não vai ser de ninguém. Mas se casou? Se casou? A pessoa que casa no templo, tem 2, 3 mulheres, quem é que vai ser a esposa? Isso, mas foi essa. Porque Jesus Cristo foi Jesus. Agora foi Jesus que falou lá que no céu não se casa nem se dá em casamento. Isso. Aí vocês estão me dizendo que eu vou viver lá no céu ou no paraíso, não sei, na nova terra, com a mesma esposa que eu tive na Terra. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas se eu tive 2, 3 esposas na Terra, como é que fica essa situação? Pronto, vamos lá, né? Se você teve 2 ou 3 esposas aqui na Terra e você não selou a nenhuma delas, você não vai ser... Esse selamento que a gente fala é um casamento, tá? Casamento no templo. É o que eu estava explicando no princípio, lá no início. Quando você casa ali com o juiz de paz, é até que a morte separe, tá bom? Sim. Então você pode casar com uma mulher, né? E aí se morrer... A mulher casar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não vai ter efeito nenhum. Porque no céu não se casa, não se dá um casamento. O casamento que você precisa para ter validade nos céus, né? Para ligar tanto aqui na terra como no céu, precisa ser realizado com a devida autoridade do sacerdócio, com o poder de Deus. Esse casamento no templo. Quando você casa... E no tabernáculo? Tabernáculo não, vocês têm templo e... Capelas. Na capela. O que casa na capela também não, vai? É válido só para aqui na terra. Mas na terra, que é o tem que ser religioso. Tem que ser no templo. Você precisa fazer 2 casamentos. E aqui tem templo? Tá construindo ali na paralela. Então todo mundo que morreu aí antes de construir esse templo não vai ter mais. Eu agora em maio, né? Eu casei dia 7 de maio. Esposa no céu. Olha a pergunta dele, gostei. Repete a pergunta. Repete essa pergunta aí. Não, vocês estão dizendo que aqui em Camaçari só vai ter esposa e esposo no céu quem casou no templo. Sim. Né? Se você isso já diz o seguinte, se você não é da igreja, se você não é da igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, você tá lascado. Não é isso? Tem que ser da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. É um trava-língua, sinceramente. Mas algo que... Essa pergunta ele falou antes do bispo falar aí, você tem que ser da igreja. Mas algo bem no início que o líder irmão faz o convite é que nós obtemos um testemunho. Algo não precisa... de Cristo que ia falar assim, já seja da igreja. Não. É algo que vem de cada um se realmente... Minha mãe me levava, né? Então a salvação ela não é... Ou seja, a igreja dos mormons não acredita que a salvação é inerente apenas da igreja... Ou seja, vão ser salvas pessoas que não fazem parte da comunidade? Não acreditamos. É isso que eu quero dizer pra você, tipo... Quando eu comecei a ir à igreja, desde meus 7 anos, minha mãe me levava, chegou o meu tempo na minha juventude, queria saber se essa é realmente a igreja verdadeira. A igreja de Cristo não é mais uma igreja na Terra. Essa é a diferença. Qual é a igreja de Cristo para as outras denominações? Né? É algo bem cauteloso de falar. Né? O que diferencia isso é o templo e a autoridade do sacerdócio de Deus. Sim. Como chegou. Né? Agora até, por exemplo, vou até um exemplo que eu ia dar antes, mas a gente resumiu. Né? Por exemplo, eu posso botar aqui até meu carro em cima da sua calçada, aí chega a Jean lá para dar uma multa, que ele viu que estava errado. E você é um guarda. E você também dá uma multa. Entendeu? Jean deu porque ele queria, como no bairro, ele sabe que estava na sua porta, ele aplicou a multa, os dois aplicam no papel, mas você é um guarda. E ele não é um guarda. E os dois aplicam a multa no mesmo papel igual. Aí agora, eis a pergunta, qual é a multa que vai ser válida para mim? Qual é que vai cair no sistema lá? Do guarda? A do guarda. E por que não dele não vai valer? Ele não Mesmo que ele fez ali da maneira que ele ia ajudar. Falta autoridade, entendeu? né? A autoridade do poder. Era essa a diferença, porque o sacerdócio foi restaurado. E com essa devida autoridade do sacerdócio, isso que a igreja... Qual a diferença da igreja de Cristo? É isso. É o sacerdócio. Não é que é mais uma igreja e essa igreja que vai salvar. Mas sim, nós acreditamos que é a própria igreja do Salvador restaurado. Tudo que liga na terra é o sacerdócio. Essa é a diferença. O sacerdócio não é qualquer homem que entra no templo e faz isolamento, não. Se eu não estiver digno como membro da igreja, não estiver preparado, não posso entrar no templo.
Não, eu Entende? tô entendendo, assim. É por isso que não, é pra ter Eu aquela entendi só resposta. mais para ele concluir. Mas o que eu tô perguntando é o Sim. seguinte, então, o que você tá querendo me dizer é que apenas os mormons serão salvos, Não. ressuscitarão, ou pessoas de outras Todos denominações? ressuscitarão. Isso. Todos. Todos ressuscitarão? Todos ressuscitarão. Não, eu sei que todos ressuscitarão, mas um para a Todos vida julgados. eterna e outros Isso. para a prisão, segundo a crença dos mormons, né? A prisão... Mas assim, os que irão para o paraíso, os que irão para a novo céu, a nova terra, Ou seja, o reino celestial, que vão para o reino É, celestial serão apenas os mormons ou não? Ou pessoas de outras religiões também, de outras denominações também serão contemplados? Pronto, vou responder isso, né, para você. Então, lembra da questão do batismo em favor dos antepassados mortos? Então, esse batismo é feito para todos, independente daqueles que são da igreja, que foram da igreja em vida ou não. Porque, né, a gente pode utilizar a mesma pergunta, o mesmo questionamento para esse. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí você fala, pronto. Então, quer dizer que se a pessoa não é membro da igreja não pode ser salva porque não foi batizada? Então, assim, para o batismo ser válido, precisa ter autoridade de Deus para ser válido nos céus. Pode até ser válido aqui na terra, mas para ser válido nos céus, precisa ter autoridade de Deus, que é o poder do sacerdócio. Então, Mas é isso. Esse batismo é feito tanto aqui na igreja, né? Sim. Se você está em vida. Se você não está em vida, é feito no templo. Tá? Tanto o batismo, né, como um casamento também em favor das pessoas que já foram falecidas. No mesmo processo. Casamento, existe também o casamento Existe pelos mortos? também o casamento em sim, favor... Pelos mortos também? Isso, em favor, né? Em favor dos mortos. É bem simples, como se fosse Entendi. cerimônia, só que vai ter ali uma pessoa representando aquele que já faleceu. É algo bem simples também. Nada para a pessoa ficar assustada. Entende? Entendi. Mas aí me explique... Precisa ter autoridade. A questão inicial que foi como é essa questão do casamento no reino celestial. A pessoa teve 3, 4 esposos ou esposa aqui na terra, de quem ela será... de quem será marido ou mulher lá no reino celestial? Olha, se ela... Daquele que ela casou na igreja. Se casou com autoridade, é daquele que casou com autoridade, com a devida autoridade. Um exemplo, se ela casou com 7, mas só com o 7º, né, foi feito com a devida autoridade. Porque do lá sacerdócio. na igreja dos mormons não há divórcio. Não, as pessoas se divorciam. Se divorciam. Se divorciam? Sim, se divorciam. E aí? Agora, Pronto. como é que fica? Se casam de novo? Assim, é como funcionava na igreja primitiva de Cristo. Poderia se divorciar por uma determinada condição, sim. Se a pessoa se divorcia, tanto o casamento dela, terreno, né, é desfeito, como esse casamento, né, ele também pode ser desfeito da forma correta. Pela devida autoridade também ele é desfeito. Então porém, se a pessoa se divorciar lá na igreja e casar de novo na igreja, ela vai, quando ela ressuscitar, ela vai, vai constituir família com a última... Pronto. Aí, o que última acontece? Pessoa que ela se relacionou. Se uma pessoa, né, ela casou aqui, casou lá no cartão Juiz de Paz, por exemplo, e casou na igreja, tá? E aí, se ela desfez esse casamento, tanto terreno, como casamento feito no templo, aí não vai ter vínculo nenhum com essa pessoa, porque foi desfeito. Tanto aqui na terra, como no templo, né? Então, foi desfeito também com aquela autoridade que é ligada tanto no céu como na terra. Agora, se por um acaso ela desfez aqui na terra ou não desfez lá no céu, ela tá ligada ainda. Entendi. Tá ligado, E quando, assim, por exemplo, o marido, a mulher se amam, tem um elo, realmente uma ligação ali, não há um divórcio, mas um deles morre. E aí ele casa com outra pessoa e ama também, tem um bom relacionamento. E aí, vai ser de quem quem é que fica lá algo bem claro que ele deixou. Se caso, esses casal que se amavam, se eles forem já selados para toda a eternidade, mesmo que não faleça, eles vão continuar ali, mesmo que ele case com outro aqui na terra, terreno. Entendi. Mas o selamento, essa diferença, o casamento civil aqui, até a morte separe, e o casamento para toda a eternidade. Né? Então, esse casal que se ama, como você deu exemplo, o primeiro casal. Mas é confuso. Aí, né? É confuso assim, entende? Porque então, quando você se sela com uma pessoa, por exemplo, então lá vem, passou lá, o bispo já passou por 7 casamentos aqui na terra. Mas a primeira esposa dele pela qual ele foi selado. É essa que realmente, né, será, porque os outros eles foram só o casamento terrenos, para se manter o companheiro aqui na terra. Mas aquele que se selou para toda a eternidade foi o pai qual ele escolheu para ser a esposa dele. Cada qual vai ter validade e essa outra... sua esfera, entendeu? Pronto. Então, eu me casei aqui e tal, aí a esposa morreu, aí eu selei com essa primeira. Tô selado com essa primeira. Mas
eu quero me casar de novo, constitui família novamente, amei minha esposa e tal. E aí agora lá no céu, essa segunda mulher vai ficar sozinha? É, que se vai questionar a pergunta que é o seguinte, será que ele pode selar também? Caso você pode selar também, ela porque eu já tô selado com a primeira. E agora? E a segunda? Eu não posso mais selar com ela porque já selei com a primeira. Ela vai ficar só, ela tá condenada. Ela tá condenada a ficar sozinha ou ela vai selar com alguém lá? Condenada ela não vai estar, né? Mas o Senhor ele vai prover um meio que ela também possa ser você vai prover um meio que isso possa acontecer. É porque é uma pergunta bem... porque é como se fosse uma doutrina bem profunda, né? É profundo. Uma dúvida, mas é algo interessante porque Deus sabe todas as coisas e Ele vai distinguir. E muitas pessoas também vão gerar dúvidas, né? Mas é interessante porque isso leva à resposta. Dúvidas, eu sempre falo, gera a resposta que você vai buscar. Né? Por isso que eu falei sobre isso, abordei o sacerdócio, porque essa diferença da Igreja de Cristo é o sacerdócio. Né? Pela qual, através do sacerdócio, que até já esqueci de falar, que é a doutrina de Cristo que nós acreditamos, voltamos lá atrás para poder resumir, o sacramento, né? Porque nós tomamos todos os domingos, né, em lembrança da ressurreição do Salvador. E com esse sacerdócio que realiza essa ordenança sagrada, que nós acreditamos que eu ponho a água em lembrança, porque água e não vinho, porque é algo mais puro, para relembrar do corpo de Cristo. Então, esse sacerdócio move tudo na igreja, tanto o sacramento, né, quanto a confirmar as pessoas serem membros da igreja de Cristo, né, para receber o Espírito Santo, tanto esse casamento, o selamento no templo, né, essa é a diferença. Por isso que a capela nós fazemos todos nos domingos, né? Existe alguma restrição alimentar na igreja dos mormons? Bem, os membros da Igreja de Jesus Cristo, eles cumprem uma lei chamada Palavra de Sabedoria, no qual a gente não consumimos algum tipo de alimentos ou ingerimos, né, alguns tipos de substância. Por exemplo, nós não fazemos uso de bebidas alcoólicas, de café, de cigarro, né, chá preto e drogas ilegais. Se existe algum alimento que lhe faça mal ao seu corpo físico, à sua saúde, é sabedoria, é sábio que a gente também não utilize. Então, isso entra dentro disso a palavra de sabedoria. O nome do mandamento que a gente segue é a palavra de sabedoria. Então, você precisa ser sábio nas escolhas. Se, um exemplo, leite lhe faz mal, é aconselhável que você não faça uso de leite. Porém, como regra, a gente não usa café, bebidas alcoólicas, cigarro, chá preto e drogas legais, né? E algo interessante para resumir isso que você perguntou, como se deu isso? Sim. Interessante lembrar que tudo é por revelação. Quando Jesus Cristo chamou Judas para ser o profeta e restaurou, ele revelou esse mandamento, palavra de sabedoria. Porque Deus deu de revelação. Cada dia ele vai revelar coisas de acordo com a nossa era. E durante esse tempo para cá foi dada a palavra de sabedoria pela qual algo principal, o cigarro, né, o fumo, bebidas alcoólicas, bebida quente, é mal para o corpo, o café. Aí você pode questionar, pô, Lavínia, o que o café tem demais? Né? Pela qual eu perguntei a muitas pessoas que bebem café, eu não consigo ficar sem um café. Sinto dor de cabeça, meu coração para. Até alguns médicos falam, não toma café, porque ele faz muito mal para a saúde. Não é por causa da cafeína, ele é uma substância que se torna algo viciante e faz muito mal à nossa saúde. Né? E você vê, por isso que Deus chama o profeta, para revelar seus segredos, profeta para a nossa era. A importância que nós hoje, a Igreja de Cristo, tem um profeta vivo hoje, né? Resumindo isso, porque através de Joseph, né, Deus tinha chamado outro profeta, né, e passou por ininterrupta. A gente podia falar para vocês aqui o nome de todos, pela qual, né, São chegou. Vários, né? São vários. Hoje tem o nosso profeta Russell Minel, seu profeta atual. Antes de Joseph morrer, essas chaves foi passada, né? Antes de ele morrer, foi passada essas chaves. Então nós acreditamos que a Igreja de Cristo não sairá mais da terra até a segunda vinda do Salvador. Exato. E por isso que se tornou esse novo mandamento, que foi durante a restauração do Evangelho, o Senhor revelou a Joseph, né? Até naquele tempo, alguns membros tomavam, e alguns pararam aqui, foi sobre o café, fumo, bebidas alcoólicas. Você pode tomar cerveja em casa? Não, tudo que é mal para o corpo a gente consome. Em questão de alimentos, como o bispo falou, não que vai proibir, mas se você sabe que o leite me faz mal, se eu tenho problema, a chamada doença chamada lactose, né? Sim. Então, derivado do leite, algo assim, ou glúten. Então, eu vou evitar comer aquele alimento porque eu sei que faz mal ao meu corpo. Algo sabedoria. Mas os 5 principais são esses: o fumo, bebidas alcoólicas, chá preto, né? E o café. Né? É algo e drogas ilegais. E é um mandamento fundamental, bem direto, né? Que foi revelado ao profeta Joseph. Legal. Agora, pra gente encerrar, que o bispo já tá ali olhando toda hora no relógio. Acho que você tá gostando do pessoal, o negócio tá bom, que a gente não percebe olhando aqui, maravilhoso mesmo. Mas me diz aí, existe uma lógica, né? Que não quer dizer que seja correta, mas assim, um pensamento dentro do mundo evangélico, né? Que todas as religiões, as denominações que tem ali
um líder humano, é tido como seita. Aí a gente tem os Testemunhos de Jeová, os Adventistas, alguns menos, outros mais, uns se aproximaram. A Igreja dos Mórmons tem um líder, né? Assim, não sei até onde é um líder, mas há alguém que formulou todo o movimento, tal, que é o Joseph Smith, né? E aí vem a questão: a Igreja dos Mórmons é uma seita ou não? Depende se o contexto foi igual de mudou, né? Esse contexto assim, o que até porque o cristianismo no início era chamado de seita, né? É porque assim, né? Que foi igual a seita todo mundo, latim, né? Mas não aquele grupo fechado, mas assim, guiado por Cristo, nós falamos, né? Referente à doutrina de Cristo. Não existe, um homem criou essa lei, Joseph criou a lei. Ele foi chamado como profeta e ele só seguiu o que Cristo pediu para fazer. Dava esclarecimento. Então a igreja é algo aberto, pela qual todos têm a oportunidade de ir à igreja, né? Eu já encontrei pessoas aqui em Camaçari, tem a capela central aqui na Lei do Trem. Nossa, a igreja de rico não pode entrar nisso não, irmão. A igreja é aberta para todas as pessoas. Tem essa visão também, porque geralmente as capelas, né, são bem imponentes, assim, uma coisa muito bem estruturada, realmente muito lindo, assim, aqueles jardins. E a gente vê que as capelas tem tudo, né? Tem a igreja, tem quadra de poliesportiva, salão de comemorações. A igreja, ela é quase que um clube ali, assim, lógico, não, com a sua mas diferença. Não, aquele grupo fechado. Não, eu falo um clube, quase que um clube, assim, onde você tem vários espaços ali de confraternização, de lazer, que tá tudo junto ali, né? Tem coisa de jovem na bispo. E aí fica parecendo que é algo elitizado. Eu mesmo tinha essa impressão, que era uma coisa de rico, algo... É algo aberto, tanto para os jovens mesmo, atividade, acampamentos, A igreja tem um tema que eu acho interessante, que trabalha muito, autossuficiência, né? Pela qual a igreja faz diversos tipos de atividade para desenvolver a gente, então todas as pessoas têm acesso. Sim. Né? Tanto certo, né? Tem até que muitos norte-americanos não ensinam inglês, e as pessoas de fora vão para aula de inglês lá mesmo, que eu sou de Santa Baixada do Passé. Todas acho que as quartas tem aula de inglês lá. A capela sempre é aberta para qualquer pessoa tomar gratuitamente. E tem também essa questão do trabalho missionário, né? Que vocês viajam, os jovens. Aquilo ali é um trabalho, é tipo um serviço obrigatório que para entrar na igreja tem que fazer, porque, por exemplo, tem o Testemunho de Jeová que tem aquele negócio do serviço obrigatório, né? Lá também é assim? O serviço missionário, né? O serviço missionário é obrigatório para esses jovens? O serviço missionário é uma responsabilidade, né, dos homens. As mulheres são convidadas, né, mas não é obrigação dela. Claro, se um jovem ele não quer, tudo bem, ele ainda tem livre-arbítrio. Mas é esperado que todo rapaz que tenha 18 anos, ele sirva uma missão, né, que ele compartilhe as boas novas, né, do evangelho com as pessoas. É um trabalho voluntário, 2 anos para os homens, né, 24 meses, e 1 ano e 6 meses para as mulheres. Não é remunerado, é voluntário, como disse. Nem o trabalho na igreja é remunerado. Eu sou bispo. Você ganha um dia, bispo? Hã? Você ganha um dia? Não ganho. Ganha só as bênçãos de Deus. Vocês não têm pastores? Não, é o bispo, no caso. O pastor seria o bispo. A responsabilidade do bispo, né? Que é quem cuida da capela. Das ovelhas. Zelar pelas pessoas, cuidar, né? Administrar as coisas tanto espirituais como seculares ali na igreja. Claro, aí vai ter o suporte do líder, do presidente do coro, que vai cuidar dos homens. São os auxiliares deles, mas a minha principal responsabilidade, né, eu tenho 2 conselheiros também, minha principal responsabilidade é cuidar da juventude da igreja. Né? Mas ninguém ganha nada, né? Todos nós somos voluntários. Existe, claro, trabalhos, né, que é dentro da igreja, né? Mas a igreja, existe uma associação à parte, né, no qual, um exemplo, os jovens da igreja, no qual ele vai fazer cursos, né, de teologia, a igreja ela precisa contratar uma pessoa, né, que é formada, que vai se dedicar totalmente àquilo. Então, quando ela se dedica totalmente a uma determinada área, aí a igreja remunera essa pessoa, né? Vai contratar como trabalho profissional, que vai ter esse trabalho, e aí é remunerado. Mas para servir eclesiasticamente na igreja, todos nós somos voluntários. Doamos de nosso tempo. Bispo, missionários, líder dos jovens, né, presidente dos homens. As mulheres também têm uma líder, né, que cuida das mulheres. Você chama a sociedade de socorro, né? Ela também tem voz na igreja para poder falar, para poder ensinar, instruir. Né? Então, mas ninguém vai ganhar para o trabalho eclesiástico na igreja, entende? E a igreja é uma igreja voluntária, né? E você vê que tem um projeto Mãos que Ajuda, né? A igreja sempre, pode ver no YouTube, ela tem muitos relatos sobre a igreja em todos os lugares. Agora com essa enchente no Rio Grande do Sul, né? Como aconteceu também no Rio de Janeiro anteriormente, a igreja sempre presente.
Todos os membros se unem em contribuição, roupas, comidas, alimentos. A igreja doa muito. Sim. A igreja também trabalha, algo interessante que as pessoas não sabem, com a chamada armazenamento. Os líderes sempre nos aconselham a nos armazenar, né? Então, estoque, né? Então, com o armazenamento, nós, com esse risco, nós suprimos ajudar outras pessoas, né? Tanto necessitados, pobres, que aí, desse foco. E algo interessante é que a igreja, ela cuida realmente das pessoas, né? E todas as pessoas são bem-vindas na Igreja de Cristo, e pela qual ajuda as pessoas a ter autossuficiência, a crescer. E na igreja bota muito sobre esse tema da suficiência. E pela qual abrange vários temas. Pela qual também a igreja é conhecida nos Estados Unidos, é muito forte lá. No estado de Utah tem até uma faculdade chamada Brigham Young, a BYU, né? Que é referente ao nome da igreja. E pela qual, né, todas as pessoas realmente não é algo que você é uma seita, não. É algo aberto pelo qual as pessoas podem ter acesso. Né? E a igreja hoje está trazendo para o Brasil também. Né? Então, a igreja é tanto para os jovens hoje, estão evoluindo a música, pelo qual muitos têm esse dom de cantar, a igreja está muito forte também com isso. Né? Existe o canal no YouTube. O canal YouTube dos jovens, pode colocar lá, LDS, bote lá, Jovem Sud, SD, que é a abreviação dos últimos dias, vai aparecer tudo sobre a igreja. Né? Porque às vezes quando a gente vai no Google, vai ter muitas opiniões, mas pode estar no site da igreja, que é a Igreja de Jesus Cristo oficial, vai estar falando tudo sobre a igreja. Né? É um lugar aberto, não aceita mais. Assim como eu disse, né? Aceita todos, mas não é um grupo fechado, né? E é um privilégio para todos conhecerem e é algo que nós não obrigamos. Mas sempre desafiamos as pessoas a saber de si mesmo. Como eu falei, minha mãe me levava. Falei, poxa, eu era aquele jovem rebelde e tal, todo mundo falava, mas algo mudou minha vida, foi quando eu procurei saber. Dessas perguntas que você fez, tive perguntas sobre o livro de Mormon, que era um profeta, então sobre de mim mesmo. E aí eu decidi, eu estava trabalhando aqui na Eliane, em Camaçari, entrei com 16 anos, como jovem aprendiz, aí chegou meus 18, fui para operador, aí ia fazer um curso técnico de elétrica, e aí eu tranquei, larguei tudo, timão, para servir a missão. Rapaz, você tá doido? Muitos familiares falaram, você tá doido, vai largar, porque a empresa te colocou cá em cima agora, o privilégio de você crescer financeiramente, mas foi a melhor decisão de minha vida que eu digo para você, Antônio, que larguei tudo, né? Naquele tempo eu e Jean, meu amigo aqui, devido ao exemplo dele, eu fiquei mais forte na igreja. Ele foi pra missão primeiro que eu, a gente falou, né? 4 anos sem se ver, né? Ele foi em 2011, não foi, Jean? 2011. Em fevereiro de 2011, aí eu fui em 2012, em novembro, dia 15 de novembro, peguei o voo, fui servir Missão Brasil Ribeirão Preto, 2 anos lá. Diga a você que pude conhecer o Salvador mais de perto, pude ajudar muitas pessoas, mudou minha vida. Que legal. Então, eu fui chamado como Elder Lavigne. Elder, porque quer dizer, tipo, é o nome dado aos homens para dizer ancião, ou seja, que somos missionários, né? As mulheres são sister. Elder Lavigne. Então, o Elder Lavigne, eu conheci a Elder Lavigne lá, e a Elder Lavigne ensinou o Júnior Lavigne aqui. E quando eu voltei com a visão, foi a visão do casamento. Minha vida mudou. De lá no dia você que eu fui muito abençoado. Aquelas coisas que falaram que eu era louco e deixar tudo, o Senhor me colocou. Até hoje o Senhor me abençoa. É tantas bênçãos que é difícil explicar para você. Até meu casamento, se você fosse, mano, eu fui até mandado embora. Então, eu sei que Deus faz milagres. Ele, de acordo com a nossa fé. Então, a missão mudou minha vida. Eu sei que a Igreja de Cristo não é mais uma igreja, é mais a Igreja do Salvador. Porque eu orei a Deus, eu perguntei a Deus. Não foi algo que o pastor, é essa. Mas eu mesmo tive a coragem na missão, em dezembro de 2012. Como eu vou ensinar as pessoas sobre isso, se eu não sentir essa experiência? E naquele momento eu tive a coragem de orar. Antônio, foi quando eu peguei o livro de Mormon, nos primeiros livros de Nefe, e eu perguntei, Pai Celestial, esse livro é verdadeiro? Eu só chorava. Não entendi. Será que essa foi a resposta de Deus? Naquela manhã, eu me ajoelhei novamente e li. Foi um sentimento tão forte que é difícil explicar. E naquele momento saí com tanta vontade de sair na rua para testificar as pessoas e falar realmente que Cristo vive. A sua igreja está na terra novamente. Temos um profeta hoje. E hoje realmente eu sei, por mim mesmo. Às vezes eu sei que gera dúvida para as pessoas. Não estou impondo. É a única igreja verdadeira. Realmente eu sei que a igreja verdadeira é de Cristo. E as pessoas podem saber de si mesmo. Né? E através desse podcast aqui, as pessoas realmente é legal porque aprender, né, várias denominações. Mas podemos ter um poder de orar a Deus. É uma ligação que não precisamos crédito. Podemos orar diretamente a Deus. Para saber o que nós falamos aqui foi verdade. Não quero que acredite em nossas palavras. Mas procure saber de Deus realmente. Né? Porque são muitas coisas complexas. É igual se eu pegar uma criança, dar uma carne para comer, recém-nascida, ela não vai comer. Ela toma um leitinho. Então, se eu trazer muitas informações, é complexo essas coisas, né? É verdade. Mas, passo a passo. Mas é isso, a Igreja de Cristo é uma igreja que foca muito nas pessoas, cuida muito das pessoas, a gente não ganha nada lá voluntariamente. E as pessoas podem ter qualidade de ir lá aos domingos, às 9 horas da manhã, reunião principal, né? E pela qual, para saber Camaçari,
Se o bispo quiser explicar melhor, porque aqui são 6, muitas unidades, né, bispo? Para resumir o final aí, para ele poder entender por que unidade de ala. Porque nós chamamos ala Inocop, ala Camaçari 2, né? Divisão geográfica. Eu quero trazer vocês aqui uma outra oportunidade, porque a gente não vai ter tempo, porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa, tem muita coisa. Por exemplo, a gente não entrou na questão de financiamento da igreja, como é financiado, tudo isso. E não vai dar tempo, não vai dar tempo a gente fazer hoje. Certo. Eu quero realmente agradecer a vocês pelo tempo que vocês dispuseram em estar aqui. Desculpa tomar seu tempo todo. Não, assim, eu que agradeço, né, por vocês terem disposto desse tempo aí para trazer ao pessoal que está em casa aí, a família, né, sobre essas informações da igreja. Confesso que assim, quando eu comecei a conversar com vocês, eu estava até mais, vamos dizer assim, mais ciente do que era a igreja de Jesus Cristo, mas agora foi tanta informação assim que eu não sabia. Mas que eu acho que só aguça a nossa curiosidade, né? E se a pessoa tiver mais curiosidade, vai lá no tempo, vai buscar a informação in loco, né? Entra no site. Mas assim, eu acho que o que vocês trouxeram aqui é muito importante. E quero deixar já de pé o convite para a gente dar continuidade, né, a esse papo aí, para a gente trazer mais algumas outras informações que não vai dar tempo nesse podcast, né? Mas realmente quero agradecer a presença de vocês aqui. Obrigado mesmo, de verdade. E para mim foi um privilégio, foi o meu primeiro podcast, Camaçari Podcast Mais. Só quero finalizar algo, né, dizendo, Antônio, que eu sei que Deus, Ele vive, sabe, Antônio? Sim. Eu sei que Ele tem um carinho muito grande por cada um de nós. Existe um versículo aqui, né, você pode depois ler, eu vou deixar esse livro um presente para você. Uma honra, né? Obrigado. Em Éter, capítulo 12, versículo 4, ele diz, né, portanto, todos que creem em Deus podem com segurança esperar por um mundo melhor, sim, até mesmo um lugar à mão direita de Deus. A esperança é essa que vem pela fé e é uma âncora para a alma dos filhos dos homens. Então, Deus, Ele ama seus filhos. Ele não esquece seus filhos, né? Outra escritura fala, quando está a serviço de vosso próximo, está somente a serviço de vosso Deus. Então, nós, como membros da igreja, acreditamos em Deus. Acreditamos que Jesus Cristo é nosso Salvador. E pretendemos esse privilégio a todos que queiram saber também. Eu sei que Deus vive e isso que eu quero compartilhar tanto contigo, com nossos ouvintes também. Todos. E em nome dele que eu falo essas coisas. Obrigado, meu irmão. Esse é um presente para você. Vou ler sim. Eu queria marcar um capítulo para você ler. Ué, tem até livro de Jacó aqui. Ó. Isso aí vai entender legal. Depois marcar um capítulo que fala sobre a vida de Cristo aqui. Muito legal. Legal, valeu. Mas também que todos possam seguir aí, né? Camaçari Pode Mais. Já passei a seguir. Camaçari Pode Mais. Achei interessante. E o Antônio realmente é um cara... Obrigado, Antônio. Você é top. Obrigado. Valeu, gente. E para você que chegou até aqui, quero agradecer de coração pela paciência, né? E pedir a você que se inscreva no canal, curta aí o vídeo, já meta o dedão aí, compartilhe no grupo dos amigos, no grupo da vovó, no grupo do brechó. Siga a gente nas redes sociais e não deixe de se inscrever no canal. Valeu? Vejo você num próximo episódio aí do Camaçari Pode Mais. Um abraço e até lá. Satisfação. Tchau.